Nenhuma cultura é estática. A máxima também se aplica ao Carnaval, uma das principais festas do Brasil, que inicia nesta sexta-feira. Apesar do clima festivo entre foliões, a tradição tem tensionado temas importantes, como a apropriação cultural. Na rua, nos clubes, no sambódromo, sempre é tempo e lugar para debater elementos simbólicos, lugares sociais e comportamentos. A apropriação de símbolos culturais é o tema do Direto ao Ponto de hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020. Eu sou Brenda Fernandes e sejam bem-vindos. O tema apropriação cultural ganhou mais espaço em períodos de festas, como o Carnaval. E agora você provavelmente lembrou de uma foto da atriz Alessandra Negrini, com indumentária e grafismo próprios da cultura indígena no bloco de Carnaval. A imagem tomou as redes sociais no último final de semana. O questionamento mais presente foi: tá liberado se vestir assim no Carnaval? Mais cedo eu conversei sobre o assunto com a Raquel Cubeo, que ela é professora e artista indígena e também mestranda em educação pela URGS. Ela atribui o uso errôneo destes símbolos como um fator gerado a partir de uma série de equívocos históricos. Então, a partir do momento que um país coloca todo mundo no mesmo local, coloca todo mundo assim, misturado sem as suas especificidades, a gente não se dá conta dessas, como tu falou até no momento, da opressão que vários povos sofrem, e como se tudo, até agora a gente está em fevereiro, tudo vira carnaval, tudo vira, quem olha de fora, uma grande festa, só que não. Tem toda uma opressão, então todos os grupos que são menos privilegiados, como os negros e indígenas. Os elementos da cultura indígena na atriz, no episódio que citamos anteriormente, despertou o debate político sobre o tema. Quem fala sobre isso é a Fanir Makushi, indigenista, psicóloga e doutoranda em antropologia social, também pela URGS. A própria atriz utilizou esses artefatos, essa fantasia, né, como uma forma de dizer para a sociedade: oi, né, eu estou aqui também me promovendo nesse carnaval, mas existe uma causa indígena que vocês não veem. Que essas pessoas estão aí todos os dias usando os seus artefatos, né, e vivendo da sua relação com a natureza, mas vocês não veem. Então, eu estou também ganhando um aspecto de visibilidade nacional, um status enquanto artista, mas eu também estou fazendo uma coisa relevante para as causas indígenas, que é essa coisa de chamar a atenção para a sociedade, de que defender os recursos naturais, as terras indígenas, né, a Amazônia como um todo e o ambiente, né, é uma causa de todos nós, né, uma causa de sobrevivência, né, de todos os povos humanos da Terra, né. E os povos indígenas, eles lutam por isso sozinhos. A gente precisa que a sociedade apoie, né. Então tem uma demanda política que foi interessante, né, nessa atuação da atriz nesse momento, né? Mas, por outro lado, essas penugens, né, dos cocás e os grafismos indígenas, eles possuem uma relação com a natureza, né, que é espiritual, que a gente chama, né? Uma relação energética, né? Essa relação, ela se efetiva a partir da conexão com os seres celestiais, com os seres dos rios, com os seres, né, o fogo, com a terra, com a lua, com o sol, né? Então, com as árvores, com as folhas, né? Então, tudo isso é considerado como algo que tem energia, que tem uma vida, né? Que tem uma alma, uma ânima. Então, por parte dos povos indígenas. Então, quando uma pessoa indígena, Yanomami, por exemplo, coloca um cocá de penas, né, e se pinta com grafismo de cor vermelha, né, por exemplo, essa pessoa, ela está
se enfeitando para que os chapiri, que são os espíritos da floresta que brotam do olho das árvores, façam uma conexão com esse corpo indígena que está ali enfeitado. Ele está ali enfeitado para atrair, para chamar esses espíritos, né? E através dos cantos, das danças, dessa relação que estabelece com esses grafismos, muitas vezes as pessoas indígenas intercedem por uma cura, para resolver conflitos, né, que são próprios das cosmoontologias indígenas, né, que se efetiva nessa relação sociedade-pessoa, né, indígena com a natureza, relação sócio-tureza, né. E isso é muito importante, isso é muito próprio dos povos indígenas, né. Então não é adequado que qualquer pessoa saia por aí usando um cocar indígena, uma pulseira indígena, um colar indígena, porque todos esses artefatos, esses enfeites corporais, eles possuem potência, né? Dentre todos os grupos indígenas do Brasil e do mundo, há estudos dentro da etnologia indígena brasileira que comprovam essa relação entre o corpo indígena que se refaz, que se constrói, né? E que se complementa, né? Através do uso desses artefatos, né? Atrelada ao ativismo, a artista Caroline Faleiro, gaúcha que hoje reside em São Paulo, tem a experiência de empreendedora de uma marca de acessórios artesanais, chamada Abayomi Faleiro. A Carol produz brincos, colares com pingente de boneca Abayomi e até mesmo miniaturas de outros símbolos da cultura negra. A história dessas bonecas remete a viagens a bordo de tumbeiros, navios que faziam o transporte de escravos entre a África e o Brasil. As mulheres, naquela época, rasgavam retalhos de suas roupas e faziam bonecas, manualmente mesmo, usando apenas nós e tranças. E elas serviam de amuleto de proteção e resistência para as crianças. A Carol me contou um pouquinho da sua experiência. Quando eu comecei a fazer as abaiomis, eu me dava de cara com muitas pessoas que perguntavam se usar o brinco não era uma apropriação cultural. E eu falava que, olha, eu tenho uma preocupação de entregar junto à história para que as pessoas usem, que bonito, as pessoas poderem sustentar uma história, né? Isso é manutenção de saberes, né? Então, a pessoa sabe a história, o contexto desse objeto e ela está comprando, né? Ela está investindo numa artesã negra, mulher. Agora, a partir do momento que ela compra para ela e ela aprende a fazer e vende, aí eu acho que tem a questão da apropriação cultural, né? A questão do turbante, por exemplo, não é a função de não poder usar o turbante, é porque só tem esse recorte estético, não tem essa reflexão sobre a história do turbante. Tem muitas que a gente mesmo, enquanto pessoas negras, não conhecemos, não temos acesso, né? Então não é só um negocinho que tu coloca na cabeça e tá linda, né? Até porque dentro desse universo da apropriação, quem tá lindo com turbante é a pessoa branca padrão, não é a pessoa negra. A pessoa negra com turbante é macumbeira, ou é da Bahia, ou é baiana de ala de carnaval, né? Sempre dentro desse lugar pejorativo e recortado, né? Enfim, então tem muita história, tem muita cultura, tem muitas tradições dentro do turbante, né? Que nem a gente sabe, e aí as pessoas ficam... E aí tem também esse lugar de faço porque eu quero, porque eu posso, que ninguém vai me dizer que eu não posso, né? Que é também um resquício colonialista, né? Esse mesmo ponto abordado pela Carol é também discutido pela Raquel. Para mim é ofensivo, né? É que outra cultura se aproprie de outra, né, nesse sentido de mercantilização do valor que aquilo tem como valor monetário, e pra gente não é um valor monetário, é um valor de cultura mesmo para nós, o valor benefício para o corpo. Isso, que não vai agregar riqueza pra gente, porque quando a gente vende um artesanato, por exemplo, a gente não tá querendo ficar rico. Sim. Aquilo ali é também uma oferta para que outra pessoa também use, né? Não é que não possa comprar uma pulseira que a gente faz, ou um colar, né? A apropriação cultural é um assunto complexo e de muitas vozes. A intenção deste episódio não era fechar uma ideia ou concluí-la, mas sim apresentar referências e experiências que mostram que o assunto não é só pertinente no carnaval
ou em festas temáticas, como Festa Fantasia. O Direto ao Ponto dessa sexta-feira fica por aqui. A técnica é de Marília Guilhermano e a edição do episódio de Israel Mesquita. A gente volta na quarta-feira, após o Carnaval, trazendo mais um assunto para discussão. Até mais!